Na Independente, Esportes em Desfile. Agora 2h05, 27 graus e 3 décimos a temperatura. A gente demora às vezes um pouquinho no rádio, pra quem tá acompanhando pelo rádio. Na TV sai tudo legal, né? Porque nós ficamos aqui nos maquiando, né, Jaci? Ajeitando o cabelo, botando brush. Enchendo um copo de café. Passando um pó, o Marcelo gosta de tomar o cafezinho e assim vai. A Pomedil, se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz A Pomedil em Lajeado, na BR-386, quilômetro 347, telepeças 3726 8040. Rock Tratores, tratores seminovos, pequenos, médios, grandes, de todas as marcas. RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta Lajeado, 3748-0597. Assine agora a NET e acompanhe as emoções do futebol 2012. Ligue 10-621, NET, o mundo é dos NETs. Lojas Prata, sua vida nos inspira, sempre a melhor compra. Quem pesquisa, compra na Prata. Ipadel Estrela Serviços, especialista em poda de árvores e limpeza de redes elétricas. Em Estrela, Rua Dona Rosólia 293, telefone 3720-2168. A partir de agora também no canal 20 da NET, na TV Informativo. Todos os dias você acompanha o programa a partir das 6h30 da tarde. Neto da Silva nas filmagens e o Luca Lunardi na parte técnica da Rádio Independente. Gente, eu estava acompanhando, até posso trazer daqui a pouquinho, a escalação do Bahia provável escalação do Bahia que vai enfrentar o Internacional no fim de semana. O time até modificou em relação àquele Bahia que enfrentou o Grêmio na Copa do Brasil. O Kleberson já se foi apresentado pelo Bahia. Joga não? Pode jogar. Já apareceu no bid, que nem diz. Pode começar a partida. Olha a escalação do Bahia. Marcelo Lomba, Fabinho, Dani Moraes, Tite e Avni. Aqui mudou o Avni, né? Mudou o lateral esquerdo, que ano passado teve aquela lesão quando se envolveu numa jogada com o Bolívar do Internacional. No meio, Jones, Fael, Mancini é a novidade. E o Jones. No ataque, o Elias e o Júnior. Esse é o time do Bahia. É quase o mesmo, né? O Kleberson ainda não tá, né? Estreia o Mancini. Não pode estrear o Kleberson também. Ou daqui a pouquinho fica no banco, né? Ou estão aguardando o nome no bid, né, Jaci? Não, parece que já tá tudo liberado aí, né? Mas... Não. Ele ainda não tá 100%. Então... Mas existe uma tendência aí de que ele possa jogar contra a equipe do Internacional, o Kleberson. Que eu acho que dentro de um contexto, dentro do atual elenco do Bahia, é um reforço, né? Um jogador que pode agregar no time do Bahia no restante do Campeonato Brasileiro. O jogo é às 4h do domingo, né? Isso. Porque tem alguns jogos que serão sábado à tarde, né? Não às 18h30, tem jogo às 16h20, né? Novo horário, né? Isso. Mas eu acho que... Novo horário para a Série A, porque a Série B já é nesse horário. Mas eu acho que esse horário é em função da Eurocopa. A Série B já é nesse horário, porque... Enfim... eu acho que... Televisão, né? Como se abriu esse precedente aí nesse sábado de jogos às 4h20, no inverno, gente, aqui no estado do Rio Grande do Sul, as partidas necessariamente deveriam ser às 4h20. Elas não são muito frio, elas noite, não são às 4h20, Moisés. Os jogos não são às 18h30 para favorecer o torcedor. Para favorecer o cara da arquibancada. Eles são às 18h30 para favorecer o cara do sofá. Claro. Só isso. Para favorecer quem tem interesse de transmissão. Né? Exato. E aí, quem faz a grade não vai... Quanto mais gente no sofá, melhor do que no cimento. E tem um outro exemplo, né? Porque a Globo é quem manda e desmanda aí nos jogos. A primeira final da Copa do Brasil é quinta-feira da semana que vem. Está marcado para as 21 horas. A Globo mudou, será 21h50 e terá transmissão na quinta-feira à noite. E tem que deixar bem claro, né, Marcelo, que ela manda e desmanda porque paga. Exato, tem os direitos. Paga. Assim como outros canais de televisão, eles também. Eles vão lá e pagam, e aí, claro, não vão pagar para deixar os outros decidir por eles. Quanto é o valor? É tanto. Está aqui, agora vamos jogar de acordo com os interesses, né, do canal de televisão. Tá certo? Não, por direito a Globo está correta lá. Ela realmente tem esse direito. E os clubes se submetem. Os clubes não reclamam, por quê? Porque eles têm a verba de televisão. E não é pouca coisa, Moisés. Claro. Tem clube, inclusive, que antecipa essa verba.
A maioria já. Hã? A maioria. Então. Campeonato Brasileiro, 4h20, Náutico e Fluminense, Vasco Isso no e Ponte... sábado, né? Isso. Vasco e Ponte Preta, Cruzeiro e São Paulo. Domingo, 4h. Coritiba e Sport, Bahia e Inter, Portuguesa e Santos. Às 6h30, Flamengo e Atlético de Goiás, Palmeiras e Figueirense, Grêmio e Atlético Mineiro. A rodada do próximo fim de semana você pode conferir no portal da Independente pelo www.independente.com.br. Recapitulando ainda sobre o Internacional, saiu hoje à tarde a decisão da Justiça. A promotoria pediu a interdição do estádio, foi aceita. E o Internacional recorreu e hoje à tarde ele sabe do resultado. Um torcedor pediu habeas corpus, tentando anular a decisão para que as partidas fossem jogadas no estádio Beira-Rio. A desembargadora, no começo da tarde, indeferiu o pedido do torcedor. Agora só falta julgar, analisar o pedido do Internacional para continuar jogando aí as partidas no estádio Beira-Rio. A tendência no momento, a tendência aí de 95%, é de que o Internacional não jogue mais no estádio Beira-Rio. Até uma segunda ordem, né? E o plano B já tá traçado. É estádio dos Vinhedos em Bento Gonçalves. Em Bento, que está com um gramado muito ruim, muito deficiente, com muitos buracos, e que o Internacional teria que correr contra o relógio para trabalhar durante toda a semana que vem para tentar recuperar o campo. Acompanhei algumas fotos e realmente não está boa condição. O Bento, que estreia no campeonato da divisão de acesso, agora nesse final de semana, sobraram 4 equipes, nós teremos no sábado à noite, 20h30, em Passo Fundo e Esportivo de Bento. E no domingo às 11 da manhã, em Camaquã, Guarani de Camaquã contra o União Frederiquense. Aliás, se o Internacional jogar na montanha, ele tem esse pepino aí para resolver também junto com o Bento, né? Mas a federação joga o Bento, claro, né? Não tem problema nenhum. O que é correto, né? O que é correto. Então, não tem mistério. Agora eu vou te contar uma coisa. O Luigi esse ano só descascou pepino, hein? Olha o presidente do Inter esse ano. Quando ele deixar de ser presidente do Inter, ele vai ser o ministro da Agricultura. Porque de pepino ele entende bastante. Olha, esse ano foi brabo pro Luiz. Abacaxi, essas coisas aí. Aliás, está sendo brabo, né, Jacim? Eu não sei se é pepino, mas eu acho que é abacaxi, porque é mais difícil para descascar abacaxi. Ele machuca mais as mãos, né? Olha, só em problemas... Às vezes você come ele com casca e tudo. Em problemas envolvendo o estádio, a assinatura do contrato com o Andrade Gutierrez, contratação de jogadores, manutenção de atletas. A do D'Alessandro foi uma loucura, né? Exato. Com a China, né? Segurando o Damião por enquanto. Então... Caso Oscar. Complicado. Sandro Silva. Compra do Nilmar. E eliminação da Libertadores. Eliminação da Libertadores. Treinador que não tem uma aceitação muito boa junto com o torcedor. Não é fácil, né, Luigi? Um homem bom sofre. É verdade. Não tem... E o Luigi, de fato, é uma pessoa muito legal. Muito boa mesmo. Ficar sereno. Aliás, ele já é grisalho, né? Ele vai ficar branquinho agora. Vai branquear total, né? E começou o campeonato mundial de futsal, né? De clubes. Em Carlos Barbosa, pela primeira vez na Serra Gaúcha. O Carlos Barbosa estreou vencendo por 4-1 ao Boca Juniors. O Boca não foi bem no meio de semana. Numa empatou porque jogou em casa, já jogou fora, já tomou uma chinelada, né? Tomou 4. Então começou a competição. Saiu de boca fechada. E por falar em futebol de salão... Se estende até domingo. O Semin não foi para a Alemanha, Moisés. Voltou pro ex-time dele, né? Ele, na verdade, ele saiu de Lajeado e foi a Santa Cruz do Sul, na casa dos pais, onde ele vive, e tá agora a serviço do Vale do Sol na Série B do Campeonato Estadual. É onde ele estava, né? Antes de vir pra cá. Então ele aplicou um Deutsch na gente aí, né? E não foi a nada, né? Me deu uma entrevista de quase 10 minutos falando que ele ia ganhar o dobro daquilo que ele já ganhava antes, lá na Alemanha. Exato. Cara de pau, e ele, na verdade, ele talvez ele não errou nessa questão dos valores. Por quê? Porque ele vai jogar no Vale do Sol com a condição de poder jogar o futebol amador, coisa que na Alaf não podia. Então ele jogando o futebol amador, e aí eu falo do campeonato regional, Sertela de futebol amador, ele ganha o salário do Vale do Sol, que treina 2 ou 3 vezes por semana, né? Se muito 3 vezes, acho que nem isso, treina e vai jogar o futebol amador. Juntando as duas coisas, vai ganhar mais do que ganhava na Alaf, mas não vai precisar falar e nem entender de alemão. Não tem problema nenhum. Vocês podem conversar com o Semin e ele vai falar normalmente, ele não sabe nada de alemão.
né? Não dá Agora, pra de embrulhar, ele sabe bastante. Mas não dá pra entender o porquê mentir, né, Se Jaci? dá uma enganada, Se ele eu não, também acho. não queria mais jogar na LAF, Não disse que quer- vai pro Vale do não. Sol e ponto final. Não quer e deu. Fala em a LAF joga amanhã, 8 da noite, no Claudião, contra Sobradinho. Estreia da LAF no segundo turno do Campeonato Estadual de Futsal. E a LAF não terá o Thiago Bortolom, tá lesionado, posterior da coxa. Treinou apenas uma vez esta semana, tá fora do jogo. O Thiago Bortolom não joga. E um jogo importante para o time da LAF, porque o Sobradinho fez um pacto lá. Nos próximos 4 jogos, quer somar 3 vitórias e um empate. Dos 4 são 2 em casa, 2 fora. E o Sobradinho se reforçou lá, mudou o treinador e tem reforço. E é o primeiro jogo agora, depois do pacto? Sim. Não, o Sobradinho é o segundo. Empatou semana passada. Fora? Fora. Tá, então. Contra Santa porque Cruz. O Botafogo também fez um pacto. Contra a SAF E aí 3 no a 3. primeiro jogo o Botafogo ganhou do Inter. E no segundo jogo ele perdeu para Ponte Preta em casa. Aí o Inter perdeu para o Botafogo, fez um pacto, né? Que ia buscar 4 pontos lá jogando a partida fora. 3 já buscou, né? Então o pacto do Internacional ainda tá grandão ainda e pode aumentar de 4 para 6 pontos. Né? E eu e o Moisés depois vamos também combinar um pacto, porque eu tenho que resolver meus problemas. Claro. E sem pacto eu acho que eu não vou resolver nada. Só pra fechar, Moisés, uma das contratações do Sobradinho é o Tatão, que já jogou na LAF. Tá aí, quem quiser matar saudades. Grande Tatão. No Claudião, 8 da noite, amanhã, transmissão da Independente, Rádio do Vale, a partir de 7h30 da noite. Figuraça. O Tatão, o problema dele não é jogo, né? O problema do Tatão é outro, né? Não gosta de treinar e fala muito, né? Exato. Fala muito. Mas nunca foi a prática em si do futsal. E o time do Sobradinho tem um time interessante, cara. Só que não deu liga ainda, né? Tem um goleiro que era da Sueva, como é que é o nome dele? Thiago, muito bom goleiro. Aliás, o Semin me surpreendeu, viu? Aliás, o Semin, se tu pegar um canivete e cortar o rosto dele, sai serragem, né? Ele carinha de pau, eu te diria que tem o seguinte, ele tá bem próximo de acertar com a Globo. Trabalhar em domingo à 1 da tarde com os caras de pau. Mas que barbaridade, mas que coisa é isso, cara. Passar o cachorro dessa maneira na gente não foi legal, hein, Semin? Foi mal, hein, guri? 2h17, 27,3 a temperatura. E o Grêmio contra o Atlético Mineiro. O que dá pra se projetar aí nesse jogão do Grêmio contra o Ronaldinho de novo? Acho que a torcida não vai fazer o mesmo que fez com o Ronaldinho quando ele estava no Flamengo, né? Não vai mostrar dinheiro, mas vai receber ele. Vai vaiar, vai fazer o normal, né? Mas não vai fazer tudo. Aquele circo. Até porque agora, se é tudo isso que o Flamengo deve pra ele, se ele enxergar na arquibancada uma nota de alguma coisinha, ele vai lá buscar, né? Porque ele jogou todo esse tempo no Flamengo sem ganhar, né? Agora, se o torcedor... 40 milhões? Se o torcedor não chegar perto daquilo que ele fez ano passado, Marcelo, eu não entendo mais nada. Sabe por quê? Porque ano passado o Grêmio não tinha nada o que fazer no Campeonato Brasileiro. Mas foi lotou o estádio. Foi a primeira tudo bem. vez que ele vinha, né? Primeira vez que ele vinha, tudo bem, se entende até, mas esse ano tem toda a condição de fazer a mesma coisa. A pressão vai ser igual. Mas óbvio. Eu acho que sim. Porque está lutando pelo título nesse momento. E é confronto direto, eu concordo, mas acho que não vai ter tanta faixas e dinheiro, que o Jaci falou. Vai vaiar, com certeza. Vai tocar na bola o Ronaldinho e vai ter vaia pra cima dele. Mas acho que um pouco menos que foi ano passado. Até mesmo porque tem o Zé Roberto para estrear, o Fábio Aurélio pode estrear. Terá outras atrações muito mais positivas para o time do Grêmio do que o Ronaldinho. O que vocês estão imaginando em relação ao Zé Roberto, hein? O jogador agrega, o jogador continua em alto nível mesmo com toda essa idade, porque a desconfiança não é futebol, e sim idade, né? Condição física, como é que ele vai se comportar? Mas nós falamos ontem, Moisés, do índio, né? A condição física do índio. E vou te dizer mais, eu acho que o Zé Roberto, ele está na mesma situação, entende? Ele está na mesma situação. Fisicamente ele não tem nenhum tipo de problema, acho que não, eu acho que tem, e depois outra, ele vai entrar numa função que o Grêmio não tem um jogador com qualidade. Então, agora não adianta ele fazer um pouquinho mais do que estava sendo feito pelo Marco Antônio. Ele tem que fazer bem mais, porque ele é diferenciado. Ele foi contratado justamente por isso, Moisés. Ele foi buscado por ser diferenciado. Não sendo diferenciado, não fazendo a diferença, mas eu acho que vai. Porque se for pelos treinamentos, informações que se tem, é que ele mexeu bem nos treinamentos. Vai agregar, sem dúvida nenhuma, né, Moisés? Acho que vai agregar, vai melhorar, vai ter qualidade
Bem maior o meio-campo do Grêmio. Mas eu continuo com a minha opinião, que ele não é o salvador da pátria. No momento que se machucar o Zé Roberto, o Marco Antônio tiver suspenso, e aí? Não, é que vai acontecer o seguinte, se o Grêmio ganhar... Falta mais